Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, é sempre uma grande alegria estarmos novamente aqui para estudarmos as obras de Allan Kardec. Através aqui dos microfones da emissora da Fraternidade, estamos refletindo sobre um livro que significa muito para mim, acredito que para muitos, porque retrata pensamentos de Kardec, trabalhos desenvolvidos por ele, que o público não conhecia, pelo menos parte ou boa parte desses documentos que a esposa dele organizou e publicou junto com a ajuda do Sr. Lemarie, 21 anos após a sua desencarnação. Eu sempre repito isso aqui para aquelas pessoas que possam estar ouvindo pela primeira vez, para não ficarem perdidas no meio, aos estudos que estamos realizando. Eu me chamo Carlos Henrique Parente e esse é o programa Luz na Penumbra, e aqui eu estudo do livro Obras Póstumas, do nosso querido Allan Kardec. E no programa passado, a gente estava estudando a respeito da música espírita. Foi um pedido de Kardec ao espírito de Rossini, do grande maestro Rossini. No caso, o espírito é um ser desencarnado e que produziu aqui no mundo, enquanto estava aqui, grandes obras. E ao desencarnar, tempos depois, Kardec ele resolve entrar em contato com Rossini, pedindo que ele falasse a respeito de um determinado tema vinculado à questão da música. E o Rossini falou sobre a música espírita, mas pediu um tempo para poder desenvolver mais a ideia a respeito, porque ele não queria falar sem propriedade. Ele não falava isso por vaidade, mas por reconhecer que a música no plano espiritual era diferente. Então ele precisava se readaptar. A gente entende que ele era um reencarnado, claro, antes de sofrer o processo da desencarnação, e como encarnado, apesar de ter desenvolvido grandes obras e ter ouvido também grandes obras de outros compositores, ao retornar ao plano espiritual, e você vai retomar ali o contato com coisas que a gente esquece temporariamente, porque todos estamos no quadro de desenvolvimento, de evolução espiritual. Então ele precisava se adaptar para conhecer coisas novas também, que não conhece tudo, devido à maneira como se vive. A desencarnação é uma resposta disso aí. E se ele teve uma vida bem conduzida, ele fica apto a compreender e a conhecer coisas mais evoluídas. E a música espiritual, no sentido do celestial, era algo que demanda realmente uma adaptação, uma percepção. E como ele diz, ele preferia primeiro estudar um pouco para depois falar com mais propriedade. Nós lemos o primeiro texto que falava da música espírita e iniciamos um segundo texto que já é o desdobramento dele em relação após o período que ele pediu para poder estudar e refletir a respeito. E aqui, como eu estou com obras póstumas, que é o que nós estamos estudando, eu queria apenas fazer uma referência que esses textos, ambos se encontram e foram publicados na Revista Espírita de 1869. O primeiro texto foi no mês de janeiro, onde fala da música espírita, e o segundo está no mês de março. Agora, a única diferença que existe, fora os detalhes de tradução, às vezes que tem uma diferença, mas o conteúdo é o mesmo. Mas fora isso que eu acabei de comentar, é que na Revista Espírita existe um texto um pequeno texto que antecede o que estamos lendo, que iniciamos a ler no livro Obras Póstumas. É como se o texto lá tivesse mais completo. Então existe ali uma menção assinada por Rossini, que é uma justificativa, e em seguida ele inicia o texto que nós
começamos a ler, quase no final, do meio para o final do programa passado, a respeito, né, das harmonias celestes. Inclusive, na Revista Espírita, o título está A Música e as Harmonias Celestes, que é uma continuação daquilo que ele falava a respeito da música espírita. Então a gente vai dar uma continuação a respeito disso aí. Eu fiz essas menções aqui para situar melhor o querido amigo ouvinte, e falo amigo no sentido amplo, né? Então os amigos e as amigas, todas no mesmo sentido, ou seja, todas as pessoas que nos dão a oportunidade de conversar um pouco, porque apesar de eu estar falando aqui do lado de cá do microfone, o amigo ouvinte, ele está dialogando também pelo pensamento, refletindo, questionando, criticando naturalmente muitas coisas que a gente fala, que não somos perfeitos, longe disso, e estamos apenas desenvolvendo aqui um aprendizado mútuo, onde a gente está trazendo um conteúdo, refletindo a respeito dele e procurando também estimular as pessoas que ouvem o programa, como todos os outros programas da rádio e também de outras rádios, tudo que possa vir para a gente como cultura, estimulando as pessoas a exatamente buscarem isso aí, para que ninguém se engane, para que a pessoa própria possa ela caminhar com os próprios pés e desenvolver o seu próprio senso de percepção, de sensibilidade e conquistar a sua evolução, porque cada um de nós vai construindo essa evolução dentro de si. Então, à medida que nós vamos ficando preparados, as coisas começam a acontecer de forma um pouquinho diferente. Como diz o próprio Jesus, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, a gente, né, trabalha mais ou menos com essa linha de pensamento. Mas, para não perdermos assim muito nosso tempo e aproveitarmos mais o próprio conteúdo, eu vou já iniciar aqui novamente o assunto através do texto e voltando só um pedacinho para que a gente dê continuidade, onde aqui o Espírito Rossini, ele estabelece aqui uma diferença que existe entre aquilo que é material, né, e daquilo que é superior, no caso do quadro das harmonias. Então ele chega a dizer que, em termos de causa e efeito, nesse caso, e que a gente vai ler já já, o efeito ele se torna superior à própria causa. A gente vai entender. Então diz Rossini, é difícil definir o que seja harmonia. Muitas vezes a confundem com a música, com os sons resultantes de um arranjo de notas e das vibrações de instrumentos que reproduzem aquele arranjo. A harmonia, porém, não é isto. Assim como a chama não é a luz. A chama provém da combinação de dois gases e é tangível. A luz que projeta é um efeito daquela combinação e não a chama. Não é tangível. Aqui, o efeito é superior à causa, aquilo que eu disse ainda há pouco. O mesmo com relação à harmonia, que resulta de um arranjo musical e é um efeito igualmente superior à causa. A causa é material e tangível. O efeito é sutil e intangível. Pode-se conceber-se a luz sem chama, bem como a harmonia sem música. E esse foi o ponto, né, onde a gente praticamente parou. E aí a gente retoma aqui o parágrafo da sequência. Então continua o Rossini. A alma é apta para perceber a harmonia, independentemente do concurso de instrumentos, como o é para ver a luz, independentemente de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo da alma. Quanto mais desenvolvido está, mais ele percebe a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma, por ela percebida na razão do desenvolvimento desse sentido. Eu estava lendo aqui esse trecho e me lembrei de um amigo querido que estudou música há muitos anos atrás, e eu lembro dele comentando uma coisa muito curiosa, em que nos 4 anos que ele estudou música, e muita teoria também, depois de um período já de bom amadurecimento nessa área, a professora pediu que os alunos escrevessem, através
da matemática, da própria matemática, né, que a música tem muita matemática, de forma quase que aleatória, mas dentro do que eles já haviam aprendido, fizesse uma espécie de uma composição, sem propriamente ouvir, apenas pensando a respeito, né, das notas musicais que eles escreveriam nas pautas, né, ou melhor, na pauta, né, ou pentagrama. Então a gente tem ali as linhas, né, e os espaços, e ali você vai montando os compassos e vai colocando no início desse compasso, no início do pentagrama ali, né, a clave que você deseja compor, se é clave de sol, clave de fá. Geralmente a clave de sol é a mais utilizada, de seguida a clave de fá, mas isso vai variar também de acordo com o tipo de instrumento. E aí eles, de forma assim matemática, eles foram pensando e construindo um determinado trecho de uma música. E após o término de todos os alunos realizarem essa tarefa, ela, como excelente pianista que era, ela pegou e foi tocar, um a um. E tal qual a surpresa de muitos, onde eles, ouvindo trechos uns dos outros, um era mais, ou completava o do outro de tamanha beleza. Então, às vezes a gente não tem a dimensão, né, da questão do que está sendo feito, mas o resultado, o efeito, eu lembrei aqui por conta da afirmação, né, do Rossini, que nesse caso específico o efeito ele é maior do que a causa. Geralmente a gente trabalha a causa como o ponto essencial, como algo muito superior. Mas nesse caso, nas harmonias, o efeito ele é maior do que a própria causa. E isso me fez lembrar essa história que esse amigo relatou há muitos anos atrás e me veio aqui à mente agora nesse instante. Espero ter retratado com a maior fidelidade possível, de uma maneira que o querido amigo ouvinte possa ter entendido o que a gente quis dizer em relação a isso aí. Então, quando a gente pensa a respeito das harmonias celestes, da música que vem do plano espiritual, da maneira como a gente concebe aqui, que é o que a gente consegue fazer, né, a partir de coisas que a gente ainda não tem muita dimensão, muita compreensão. Faz-se coisas muito belas, a gente entende, mas muito distante ainda dessa harmonia superior. E o Rossini vai encontrando, através da sua maneira de falar, no caso de escrever, ele vai procurando a melhor forma possível de explicar a situação, que é extremamente difícil você traduzir coisas numa linguagem onde a imperfeição ainda há graça, onde até os termos de comparação nos faltam. E aí, mais uma vez, a gente sente uma grande alegria em pensar na grandeza de Jesus, onde ele conseguia traduzir matérias de difícil alcance de uma maneira para que as pessoas pudessem compreender. Ele vai ou aproxima-se do nível intelectual daquelas pessoas, usando tudo o que era comum à vida de todas aquelas pessoas, daquele núcleo, daquela cultura específica lá dos judeus, para poder falar de metafísica, falar de física, falar de sentimentos superiores, de vida superior, de várias outras coisas, de engenharias que a gente não compreende muito bem ainda, mas que ele traduzia muito bem através das suas palavras, para conduzir as pessoas para o caminho certo. Então, mais uma vez, palmas para o nosso querido Mestre Jesus. Mas, retomando aqui o texto, continua o espírito Rossini. Fora das coisas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. Tem-se tanto mais, quanto mais esforços se empregam para que sejam adquiridas. Se as comparo, é para melhor fazer-me compreender, e também porque estes dois sublimes gozos da alma são filhos de Deus e, conseguintemente, irmãos. A harmonia do espaço é muitíssimo complexa. Muitos graus eu já conheço, mas quantos ainda me escapam no éter infinito? Aquele que estiver colocado
em certo plano de percepções, fica extasiado ao ouvir essas diversas harmonias, que, se estivessem reunidas, constituiriam a mais insuportável cacofonia, ao passo que, percebidas separadamente, constituem a harmonia particular a cada grau. Como se fosse uma repetição devido à nossa deficiência de compreensão. Mas, quando a gente as coloca de forma separada, diz ele, a gente percebe de maneira diferente. Essas harmonias, continua ele, são elementares e grosseiras nos graus inferiores, mas levam ao êxtase nos graus superiores. A que não agrada a um espírito cujas percepções são sutis, agrada a outros que as têm grosseiras. E quando é dado a um espírito inferior apreciar as maravilhas das harmonias superiores, toma-o o êxtase e entra-lhe na alma a prece. O entusiasmo arrebata-o às esferas elevadas do mundo moral, e ele vive uma vida superior à sua, desejando continuar a viver sempre assim. Quando, porém, deixa de afagá-lo aquela harmonia, ele desperta, ou antes, dorme. Em todo o caso, desce a realidade da sua situação, e, sentindo-se pesaroso, eleva ao Senhor uma prece pedindo forças para tornar a subir, o que serve para estimulá-lo. Não tentarei explicar os efeitos musicais que o espírito provoca quando atua no éter. É certo, porém, que o espírito provoca os sons que quer, mas não pode querer o que não sabe. Eita, que espetáculo! Portanto, aquele que muito já compreende, que possui a harmonia e dela está saturado, que se regozija com o seu íntimo sentido, este nada impalpável, esta abstração, que é a concepção da harmonia, atua quando quer no fluido universal, que facilmente reproduz o que ele concebe e quer. Sob a ação da vontade, o éter vibra a harmonia que o espírito traz em si. Concretiza-se, por assim dizer, e exala-se doce e suave, como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, produz o estampido do raio, ou sussurra como a brisa. Transmite, ou melhor, troquei a página aqui, a harmonia é rápida como o relâmpago, ou lenta como a nuvem, entrecortada como um suspiro ou compacta como um prado de relva, precipitada como a catadupa ou plácida como um lago, murmurante como o ribeiro ou marulhosa como a torrente. E aproveitando aqui, sempre surge uma palavra ou outra que às vezes as pessoas não sabem, a gente também sempre busca ali a compreensão. Ele fala que precipitada como a catadupa. Diz o dicionário que é um termo poético arcaico e que fala que é a respeito das águas, grande quantidade de água, volume. E o outro, que tem um pouquinho abaixo, ele diz assim, murmurante como o ribeiro ou marulhosa como a torrente. Ou seja, marulhosa significa agitação. Então, usa esses termos comparativos para que a gente entenda, aonde ele quer chegar a respeito das harmonias celestes. E aí continua o Rossini. Às vezes, tem a aspereza agreste das montanhas, outras a frescura amena de um oásis. É sucessivamente triste e melancólica, como a noite, alegre e prazenteira qual o dia. É caprichosa como a criança e protetora como um pai, desordenada qual a paixão,
límpida qual o amor e grandiosa como a natureza. Quando toca a este ponto, confunde-se com a súplica, glorifica a Deus e arrebata quem a produz ou concebe. Comparação, diz ele, comparação, e repete. Porque somos obrigados a empregar-te pela simples razão de precisarmos recorrer à natureza tangível para pedir-lhe as grosseiras imagens, único meio de conceber-se a sublime harmonia em que se deleita o espírito. E apesar das comparações, mal se pode fazer compreender essa abstração que é um sentimento quando é causa e sensação quando é efeito. O espírito que tem o sentimento da harmonia é como o que tem o maior grau de saber. Goza incessantemente da riqueza que amontoou. O homem inteligente que ensina a ciência aos que a ignoram sente a felicidade de ensinar, porque sabe que faz felizes os que instrui. O que faz ressoar o éter, produzindo os acordes harmoniosos que tem em si, sente a felicidade de ver satisfeitos os que o escutam. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. Repetindo aqui, querido amigo ouvinte, a harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira enleva-o, a segunda esclarece-o, a terceira eleva-o, que é um pouquinho diferente de enleva-o, né? Quem as possui em sua plenitude tem a pureza que resulta da união das três. E aí, querido amigo ouvinte, para ficar bem claro, né? Voltando aqui, que ele retrata nessa questão, né, daqui da harmonia, das três grandes concepções, ele diz assim, a primeira enleva-o, com N, né? Inicialmente, E-N-L-E-V-A-I-O. Enleva-o, o arrebata, né, o faz subir nesse sentido de arrebatamento, engrandece. Depois ele diz, a segunda esclarece-o, e a terceira eleva-o, que é diferente de enleva-o. No caso, eleva-o significa subir. Então ele vai sempre usando esses termos de comparação, né? E ele termina dizendo, quem as possui em sua plenitude tem a pureza que resulta da união das três. Olha que coisa maravilhosa. Daquele que desenvolveu em si esse quadro, né? Em plenitude, pelo menos dentro dos limites que a gente conhece dessa palavra plenitude, aquilo que é pleno. Então, deve ser algo maravilhoso, né? E, como diria Emmanuel, indizível. Muito difícil da gente realmente dizer. E o Rossini está usando o melhor que pode aqui o conteúdo que ele traz em si próprio para poder traduzir para a gente. Os espíritos puros, diz Rossini, que tendes a excelsa felicidade, descei as nossas trevas e esclarecei-nos o caminho. Mostrai-nos a via que trilhastes para que possamos também segui-la. Quando penso que esses espíritos, cuja existência já posso compreender, são seres infinitos, átomos em face do Senhor universal e eterno, a razão se me ofusca, pensando na grandeza de Deus e na felicidade infinita que Ele tem em si mesmo, pelo fato da sua pureza infinita. Pois que tudo o que a criatura adquire são parcelas que emanam do Criador. Ora, se esse átomo pode fascinar pela vontade, pode arrebatar pela suavidade e deslumbrar pela virtude, quanto deverá produzir a eterna infinita fonte de onde emana,
Se o espírito, ser criado, pode aurir em sua pureza tanta felicidade, que ideia deve fazer-se de que aure o Criador em sua pureza absoluta? Eterno problema, diz Rossini aqui numa exclamação. E eu vou ficando por aqui, que o nosso tempo já está praticamente esgotado. Nós vamos dar continuidade ao texto, porque, como eu disse no primeiro programa, é um texto grande, nós vamos trabalhando ele. Então, dá para a gente essa dimensão oportuna a respeito das harmonias celestes. Muita paz a todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. E que já no final do capítulo, das mensagens, há aqui um texto, ainda antes das mensagens dos Espíritos, um texto de Allan Kardec, que realmente nos põe clareza total no que significa, realmente esse lema que ele nos propõe, que dá título ao próprio capítulo, Fora da Caridade e Nossa Salvação. Então, ele vai nos elucidar isso com mais clareza nesse texto que ele traz aqui do item 8, que ele intitulou Fora da Igreja, Nossa Salvação, e Fora da Verdade, Nossa Salvação. Então, ele está afirmando desde o começo aqui do capítulo que fora da caridade nossa salvação. Mas agora ele vai fazer um contraponto com outras máximas que eram muito comuns naquela época e hoje em dia ainda muitas pessoas defendem essas teses de que a salvação não há se não for pela igreja, a salvação não há se não for pela verdade, pelo conhecimento, etc. Então vamos ver o que ele nos propõe aqui nesta comparação que ele faz. Diz assim: enquanto a máxima fora da caridade e nossa salvação se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja e nossa salvação se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os separa uns dos outros até no campo de repouso,
A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima por regra, os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Realmente, o que Kardec está nos dizendo aqui é muito simples. É uma questão de abrangência. A prática da caridade não se restringe a uma religião especificamente, ou é preciso ter uma religião para se praticar a caridade. Não. A caridade está ao alcance de todos, de qualquer religião, e até para aqueles que não têm religião, todos podem praticar a caridade. Então, a salvação que nós almejamos está ao alcance de qualquer pessoa. Não precisa você fazer parte de qualquer igreja específica. Todos participam. Já quando você coloca aqui, fora da igreja não há salvação, primeiro, geralmente não é fora da igreja não há salvação, é fora da minha igreja não há salvação. Então você já está dividindo. Você está dizendo que só quem for partidário, seguidor da sua igreja, é que será salvo. Mas com base em que você fala isso? Onde está escrito isso? Nos evangelhos, com certeza não está. O Cristo não disse isso, hora alguma. Porque se ele tivesse que falar isso, ele diria que fora das sinagogas, fora da religião judaica, não há salvação, porque ele era judeu, praticava o judaísmo o tempo todo. Ele diria que fora da religião judaica não há salvação, e nunca disse isso. Ele diz que o modo dos mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus todas as coisas. Não colocou nenhuma vez religião alguma em tela. Então, como diz Kardec aqui, essa máxima de dizer que fora da igreja não há salvação, em vez de unir as pessoas no ideal, que é amar a Deus, é amar o próximo, praticar o amor, a caridade, a misericórdia, não, divide as pessoas. Quem está comigo na minha igreja é salvo, quem não está, está condenado, sem remissão. Então, realmente não faz qualquer sentido se exigir a prática de uma determinada confissão religiosa para ser salvo. Porque no momento em que você pratica o sectarismo, você já está contra a caridade. Contra a caridade. Quando Jesus disse para amar o próximo, ele não disse o próximo tem que ser da sua religião. Ao contrário, o exemplo que ele dá naquela parábola do semeador, mostrando que o homem que tinha sido assaltado e agredido, passaram por ele um sacerdote, um levita, e ninguém lá o acudiu. Se ouviu um samaritano, ou seja, de uma confissão religiosa diferente da dele, para o ajudar. Jesus estava mostrando que a caridade tem que ser praticada por nós para qualquer pessoa, com qualquer pessoa. Não depende da religião de ninguém. Então, a primeira coisa que acontece quando você diz fora da minha igreja não há salvação, você já está cometendo um deslize, provocando o sectarismo, exclusivismo, o egoísmo, a soberba, uma série de coisas que são contrárias totalmente aos ensinamentos do Cristo. Então, eu prefiro concordar com Allan Kardec nisso. O que nos salva é a prática da caridade, independentemente de nós sermos dessa ou daquela religião, ou não termos qualquer religião, isso não vem ao caso. Outro ponto que ele nos traz aqui no item 9
Fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação e seria igualmente exclusivo, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito a posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos, por quem conhece a verdade e por quem não conhece a verdade. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independe de qualquer crença, desde que a lei de Deus seja observada. Não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Só lembrando Cristo, quando Pilatos disse para ele o que é a verdade, ele se calou. Então, quem diz que fora da verdade não há salvação, deve saber qual é a verdade, porque essa pessoa que diz isso deve se considerar salvo, porque ela tem a verdade. Mas nem o Cristo ousou dizer o que era a verdade, mas as pessoas que acham que sabem a verdade são muito presunçosas. Porque a verdade, como diz Kardec, está sempre se modificando, está sempre avançando. Um dia nós vamos chegar à condição de espíritos realmente mais avançados e vamos dominar grande parte da verdade, mas a verdade absoluta não vamos ter esse conhecimento nunca. E só Deus. Então ninguém pode se dizer fora da verdade da salvação. O que é a verdade? Muitas coisas que se acreditava à época de Kardec era tido como verdade, hoje não é mais verdade. Apareceu outra verdade que se sobrepôs a ela. Novos conhecimentos são trazidos não só na área acadêmica, não só na material, mas até na área da religião. A própria igreja católica já mudou quantos conceitos de lá para cá. As igrejas protestantes, primeiro que são várias, qual delas está com a verdade? E uma se acha possuidora de uma verdade que acha que as outras não têm. E estão se modificando. Toda hora aparece uma igreja nova com outros princípios, outra proposição. Então, dizer para nós que fora da verdade na salvação também é uma espécie de soberba, né? Aliás, é até uma prova de que a pessoa que fala isso está longe da verdade. Porque quem sabe alguma coisa, a primeira coisa que sabe é que não sabe nada. Quando você conhece alguma coisa, começa a aprender alguma coisa, você descobre. Tem muito mais coisa para saber do que você sabe. Então, você nunca vai dizer que você sabe a verdade. Quem fala isso é geralmente quem não sabe nada. Quem não sabe é que acha que sabe tudo, porque para ele aquilo lhe basta. Então, eu acho que é uma precipitação muito grande se falar que fora da verdade não há salvação. Então eu prefiro ficar novamente, digo, com Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Aqui nós temos também a instrução dos Espíritos, é uma mensagem do apóstolo Paulo, em Paris, 1860. Ele diz assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida
para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-o como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semblante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei, não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa, já que para fazer-se o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. O que está dizendo aqui é interessante e bem orientativo para nós. Porque a pessoa pensa, não, eu não faço mal a ninguém. Não faço bem, mas também não faço mal. Não resolve. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. É necessário, é mandatório praticar a caridade. Porque para praticar a caridade, fazer o bem, demanda a sua vontade, seu desejo. Vou fazer o bem, vou praticar a caridade, vou amar o meu próximo, vou ajudar o meu próximo. Agora, não fazer o mal, simplesmente você fica inerte, não faz nada, deixa rolar. Não partiu de você nenhuma ação. O que faz o mal ainda está fazendo uma ação errada, mas está partindo dele a vontade de fazer o mal. Agora aquele que não faz nada, fica isento, achando que está fazendo algo de bom, não está. É necessário fazer o bem, é necessário praticar a caridade. Não fazer nada não resolve a nossa situação. Como diz aqui, não foi a sua vontade, você não fez nenhum movimento, nenhuma ação nesse sentido. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Então, dizendo isso, se nós como espíritas seguimos esse lema e praticamos a caridade, nós estamos demonstrando que somos cristãos, porque estamos seguindo o ensinamento do Cristo. Então, o espírita, praticante da caridade, praticante do amor ao próximo, ele está praticando os ensinamentos do Cristo. Então é um cristão, como qualquer outra religião cristã. É tão cristão como qualquer outro. O espírita cristão, que se diz, é o espírita que pratica a caridade. É a base do espiritismo. O espírita que não pratica caridade não é espírita. Pode ser um estudante da doutrina espírita, né? É interessante, quer aprender alguma coisa ali para o seu acervo cultural, ótimo. Mas não é um praticante da doutrina espírita por não praticar caridade. Consequentemente, também não é um cristão. Como ele diz aqui. Fazei, pois, com que vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos do Cristo, seja qual for o culto a que pertence. Então nós temos que demonstrar para todos que nós somos cristãos, praticantes da doutrina do Cristo. E somos espíritas porque praticamos a caridade como lema, como base da nossa doutrina. Buscamos a salvação da nossa alma, do nosso espírito, buscamos um lugar lá no reino de Deus através do único meio que nós dispomos, que é a prática da caridade. Como diz aqui,
já estará reservado. Jesus dirá para nós: passai à direita, como aquela história que ele conta também. Aqueles que vão à direita dele e à esquerda. À direita são aqueles que o acudiram, que o ajudaram, que lhe deram comida, lhe deram roupa, foram visitar quando estava doente, etc. E à esquerda ficaram aqueles que não fizeram isso. Então aqueles que estão à direita que fizeram isso são os que praticaram a caridade com os filhos de Deus, com os pequeninos de Jesus, que, como disse o Cristo, fazendo para esses pequeninos, estão fazendo para o Cristo. Deixando de fazer os pequeninos, estão deixando de fazer para o Cristo. Então, se nós praticamos a caridade com esses pequeninos, nós estaremos aceitando o convite do Cristo de passar à sua direita na hora de separar os bodes das ovelhas, como já estudamos aqui anteriormente. Então, gente, está aí o lema, está aí a proposta, que nós possamos seguir para frente nessa tarefa, nessa incumbência divina que é a prática da caridade, e principalmente com muita humildade, que acima de tudo sejamos humildes nessa tarefa, porque não adianta nada nós praticarmos a caridade sem humildade, né? Estaremos sendo soberbos. Não, então temos que praticar a caridade humildemente, que é o que vai nos levar à direita do Cristo. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.